Som. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Em pé, como estão? Aquele que trouxe o exemplar da sua Bíblia. Abra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Aleluia. Gostaria de externar, enquanto os irmãos encontram, a minha gratidão, primeiramente, a Deus que me colocou no ministério e tem me usado conforme Ele quer, conforme a sua vontade. Eu tenho uma coisa dentro de mim, Senhor, mesmo que seja para limpar o chão da igreja, me coloca no meio do ministério, não me deixe de fora. Então o Senhor vai usando da maneira que Ele quer. Então eu agradeço a Deus, agradeço ao corajoso do irmão Andrés, é isso mesmo? O Andrés, Deus abençoe, varão, você é muito corajoso. Eu agradeço também a vida do pastor Celino. Eu sei que esse altar aqui não sobe qualquer um. Então, quando eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor, eu sei que eu estou no caminho certo. Amém? Agradeço a vida da minha esposa, que agora somos 3, a morena mais bonita das galáxias, está ali do lado da avó dela. E eu louvo a Deus, amor, pela sua vida. A vida também do seu Zenildo e a da dona Yolanda, né? Eu não posso deixar de passar sem exaltar a vida deles, que tem sido um canal de bênção na minha vida. Me adotaram, né? Agora eu sou um neto deles. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o 21. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Verso 21, para finalizar: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Quantos aqui foram encontrados pela graça de Cristo? Oh, glória. Meus irmãos, é notório e motivo de máxima alegria sabermos que Deus amou o mundo de tal maneira que aprouve a Ele doar ou entregar o seu próprio Filho para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Isso é motivo de muita alegria nós descobrirmos através do Novo Testamento aquilo que Jesus Cristo fez no Calvário por nós. Mas acredito que também vale a pena ressaltar que desde o princípio o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, foi um Deus que revelou os seus planos de gerações em gerações e foi apontando para a graça em que hoje nós vivemos. Se nós podemos voltar e recapitular alguns versos ou capítulos do livro do início, o livro do Gênesis, nós vamos ver o amor de Deus exemplificado, a sua graça exemplificada, a sua paixão, o seu zelo em algumas coisas. Quando nós voltamos no início, nós vamos ver Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, pegando algo que é sem forma e vazio, como a terra, e criando a terra e os céus. Ele pega algo que não tem forma, algo que é vazio, e transforma na terra, nos céus. Nós vamos ver Deus dizendo: haja luz, e houve luz. E a partir daí, Deus faz agora a divisão entre o dia e a noite. A luz Ele chama de dia e as trevas Ele chama de noite.
nós vamos ver o nosso Senhor exemplificando o seu amor nos mínimos detalhes, separando as expansões, separando os mares. Nós vamos ver o Senhor exemplificando o seu amor por nós, quando Ele cria o homem. É interessante que quando Ele vai para a parte da criação, Ele diz haja, e as coisas começam a se formar, mas quando Ele vai criar o homem, Ele cria do barro. E o mais interessante que eu acho é que Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, vai soprar o fôlego de vida na narina de Adão, e a partir daquele momento ele se torna alma vivente. Mas aí vem alguns cientistas dizerem que o crente, que o cristão, que o ser humano, que a raça humana veio de uma explosão, veio de um Big Bang. Às vezes eles vão dizer que a gente é descendência do macaco. Eu não sei se você crê nisso, eu não sei se você acredita nisso, mas eu creio que em mim há o sopro do Deus Todo-Poderoso, e eu me tornei alma vivente a partir da vontade de Deus. Então nós vamos ver o nosso Deus exemplificando o seu amor também no Velho Testamento. Nós vamos olhar no capítulo 2, salvo engano, no versículo 8. A Bíblia vai dizer que Deus plantou o jardim. Quando a Bíblia vai dizer que Deus planta o jardim, está dizendo que Deus desce do alto e sublime trono, e com as suas mãos Ele semeia o jardim. A Bíblia também vai dizer, salvo engano, no verso 10, que no meio do jardim há um rio que percorre regando o jardim. Isso demonstra cuidado. A Bíblia diz que Deus coloca o homem no jardim e dá autoridade ao homem. A Bíblia vai dizer que Deus diz ao homem: agora domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. A autoridade é Deus dizendo: eu criei, mas você administra. Eu criei, mas você cuida. Eu formei, mas eu coloco abaixo de mim a chave nas tuas mãos. É Deus com zelo, é Deus com cuidado, é Deus colocando um poderio na mão do homem. A Bíblia também vai citar que Deus não só ama, que Deus não só tem zelo, que Deus não só coloca a autoridade na mão do homem, mas também se relaciona com o homem. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vai se encontrar com Adão. E eu fiquei me perguntando: Senhor, o porquê que o Senhor vai se encontrar com Adão? O porquê que o Senhor se importa em se encontrar com Adão? Se nós pararmos para pensar, Deus é um Deus que esquadrinha os corações. Então Deus já sabia quem era Adão, Deus já sabia do ser de Adão, mas Deus mesmo assim desce na viração do dia e se revela a Adão. Era Adão que necessitava conhecer quem era Deus, e Deus fazia isso com Adão, descia e se revelava a Adão. Nós vemos um Deus que se relaciona no Antigo Testamento. Nós vemos um Deus também que se importa com o emocional de Adão. Deus se importa com o seu emocional. Deus se importa com os seus problemas. A Bíblia diz, e se me permita conjecturar aqui nesta noite, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele vê que o homem está só, e Ele mesmo vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Conjecturando, parece que Deus viu Adão ali no meio do jardim, olhando a vaca com o boi, o leão com a leoa, e percebeu que um dia poderia ser frustrante para Adão. Então a Bíblia diz que Deus vê que não é bom que o homem esteja só, e cria para Adão uma adjuntora. Estamos nesta noite falando de um Deus que se importa conosco, de um Deus que se importa com você, que se relaciona, que cuida, que está presente. Mas nem tudo é flores. Deus também é um Deus que impõe limites. Deus vai dizer: Adão, de toda a árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis.
Ou seja, Adão, eu te dou liberdade para fazer o que quiseres, mas há uma coisa que você não pode fazer, e isso é Deus dando o livre arbítrio. Muitas pessoas vão se perguntar o porquê que Deus não tirou aquela árvore do meio do jardim, o porquê que Deus não interviu na tentação da serpente. E isso se chama livre-arbítrio. Deus não nega a si mesmo, Deus não nega quem Ele é, e Deus é justiça. Quando Deus chega e apresenta a Adão aquilo que não se deve fazer, Deus está dizendo: hoje eu te dei 2 caminhos, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Cabe a tu decidir o que você vai fazer. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, Deus sempre nos deu 2 caminhos. A gente vai ver a porta estreita e a porta larga. A gente vai ver céu e inferno, Jesus e o diabo, a graça e a desgraça. A gente sempre vai ver 2 caminhos. É o livre arbítrio de Deus operando na terra. Adão, infelizmente, em um cenário perfeito criado por Deus, mas para um homem que se tornou imperfeito, Adão, infelizmente, cai na tentação. A serpente utilizada pelo inimigo, como os irmãos sabem, é usada para a queda de Adão. E agora, Adão é um pecador, é um ser humano como nós, com os olhos abertos. Agora Adão já não experimenta mais do poderio de Deus, porque um dia ele decidiu desobedecer a palavra de Deus. A Bíblia vai relatar, e eu preciso me adiantar um pouco no tempo, a Bíblia vai nos salientar, nos explicar que o Senhor desce ainda na viração do dia. O Senhor finge que nada aconteceu, e ali está Adão. Ele pecou. E eu não sei se você já foi assim. Parece que quando a gente peca, a gente quer se esconder da presença do Altíssimo. Eu não sei se vocês são assim. A Bíblia diz que Adão se escondeu da presença de Deus e cozeu ali folhas de figueiras, tentou tapar a sua nudez, porque viu ele que estava nu. Então o Senhor chega no jardim, e a primeira coisa que ele avista é um homem se distanciando dele por conta do pecado. Para correr um pouco na história, Deus agora vai tipificar a graça no Velho Testamento. Deus agora vai matar um animal para cobrir Adão da sua nudez. E eu fico imaginando isso, irmão Júnior, pastor Júnior, que Deus agora mata, sacrifica aquele animal, e aquele animal todo ensanguentado e com a pele cheia de sangue cobre a nudez de Adão, tipificando a graça do Cordeiro. Nós vemos no Antigo Testamento o nosso Deus, em Gênesis mesmo, profetizando acerca de Jesus. Ele vai dizer para Satanás: Satanás, porém inimizade entre tu e a mulher, porém inimizade entre a semente dela e a sua. Você lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Era Deus exemplificando no Velho Testamento o que havia de vir. Adão agora é expulso do jardim. Adão não pode estar mais no jardim porque é um lugar perfeito, e ele já era um homem imperfeito, e Deus cria coisas perfeitas para aqueles que são perfeitos. É por isso que um céu de glória um dia nos espera. Oh Deus poderoso! Adão é expulso do jardim, e consigo ele carrega a marca do pecado. Agora ele vive errante, e o pecado vai se predominando dentro da sua vida. A Bíblia diz que o primeiro homicídio acontece dentro da casa de Adão.
Um irmão mata o outro, fruto do pecado. É interessante que Caim, depois de pecar, esboça um pequeno remorso e vai morar na banda do Oriente do Éden. Parece até que Caim ouvia as histórias do pai e ansiava de desejo de voltar a um lugar que não tinha pecado ou de conhecê-lo. As coisas tendem a piorar com o pecado na terra. A Bíblia vai contar que a iniquidade ela se multiplica. E eu preciso que você entenda isso para que você entenda a graça de Cristo. A iniquidade na terra, ela se multiplica a ponto de Deus olhar para a terra e falar: eu vou destruir, ninguém mais se volta para mim. Ninguém mais me quer, ninguém mais me ouve, eu vou destruir. Eu vou mandar um dilúvio. Aí Deus olha na terra e a Bíblia mais uma vez vai exemplificar a graça. A Bíblia vai dizer que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor persiste com a ideia, mas naquele que ele encontrou graça, ele guarda, ele protege, a fim de fazer uma nova geração. O pecado devastou a terra. Pedro vai dizer que Noé era pregoeiro de justiça. Dai-nos a entender que o tempo que Noé ficou fabricando a arca, Noé também ficou pregando. Dai-nos a entender. É chegado o dilúvio, a destruição de Deus. E não parece os dias atuais que a gente prega. E parece que o coração do povo estava duro. Só Deus sabe o que está acontecendo. Quantos evangelismos nós temos entrado. Esses dias para trás, só abrindo um parênteses, eu fui evangelizar. Entrei na casa, manifestou o demônio na família inteira. O demônio falou que ia matar, nós expulsamos. E aí no final quer voltar para Cristo. A mulher, não, agora não. Não sabemos o que está acontecendo com o coração duro desta geração. Era a mesma coisa nos dias de Noé. Mas Deus salva aquela família. Deus constitui um novo povo através da descendência de Noé. O povo se multiplica, mas a iniquidade persiste. Eu não sei se os irmãos conseguem compreender o que é o pecado e como o pecado distancia o povo de Deus. É Deus chamando o povo para perto e o pecado distanciando o povo de Deus. Anos passam, aí Deus vai falar: eu não destruo mais a terra, eu vou fazer uma aliança com o povo, eu não vou destruir mais a terra. Passa-se um tempo, a iniquidade vai aumentando. Aí Deus olha na terra e fala: eu vou criar uma estratégia, eu vou levantar uma nação. Essa nação vai ser exemplo para todos os povos. Deus então vai encontrar em Abraão. A história vai dizer que Abraão vivia num meio idólatra, e Deus encontra em Abraão a oportunidade, num homem pecador, a oportunidade de fazer uma nação que ele pudesse governar. Abraão corresponde ao chamado de Deus. Abraão sai e Deus promete fazer dele uma grande nação. E os irmãos já conhecem, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas à medida que os patriarcas vão morrendo, que os pais da fé vão morrendo, a corrupção também vai entrando no meio do povo, a idolatria também vai entrando no meio do povo de Deus. Eu preciso me adiantar. Os irmãos vão se lembrar que Deus instituiu Samuel para ser boca de Deus no meio do povo, mas um dia Samuel ficou velho e o povo rejeita a voz do Senhor através de Samuel. Samuel chega triste na presença do Senhor. O Senhor vai falar: Samuel, não fique triste, porque o povo não o rejeitou, o povo tem me rejeitado. A história nos conta de um Deus que ama o seu povo, mas de um povo que o rejeita. O tempo passa, o povo pede um rei no lugar de Samuel. Deus dá o que o povo quer, mas acontece que a maioria dos reis acaba fazendo com que o povo se desvie. Reis idólatras. Salve Davi, um rei segundo o coração de Deus, e outros reis também, mas a grande maioria era idólatra.
A terra estava cheio de pecado. O povo tinha se distanciado de Deus. O povo era idólatra. E Deus, com muito amor, ainda buscava esse povo. Deus, com muito amor, ainda buscava esse povo. A Bíblia vai dizer que os tempos se passam. Deus levanta profetas. Deus levanta Elias. Deus faz fogo cair do céu. Deus dá sinais. Deus faz maravilhas. O povo se arrepende, mas passa um período de tempo, o povo cai. Deus levanta mais profetas. Deus levanta Jeremias no meio de um cativeiro, porque o povo se rebelou, o povo não queria se voltar ao Senhor. Então o Senhor permite um cativeiro. Um dos maiores que aconteceu com Israel. O povo sofre, mas o povo não se arrepende. O pecado é a separação de Deus. O Salmo 137 vai dizer que alguns irmãos no cativeiro choravam e os babilônicos pediam canções de Sião. Eles diziam: como nós iremos cantar se estamos longe de Sião, longe de casa? A Bíblia vai dizer que Deus permite a restauração do povo, mas o povo não dá ouvidos à voz do Senhor. Parece que é um povo que quando as coisas estão ruins, lembra de Deus, mas quando as coisas melhoram, se esquece do Senhor. O Senhor vai usar Oséias para exemplificar a prostituição espiritual do povo. Que Deus comprava eles com amor, que Deus estava lá, os entregava, os comprava, os trazia para perto com amor, mas com o passar do tempo, Israel voltava à prostituição espiritual. Deus persistia, comprava novamente com amor, passava um período, Israel voltava à prostituição espiritual. Deus parece que se cansou, porque chega um período em que Deus para de falar com a terra. Eu imagino que os pessoais daquela época, os maiorais daquela época, devem ter pensado: Deus desistiu de nós. Houve um período de 400 anos que o Senhor não envia profeta. Não fala por Tumim, Urim. Deus não fala mais por profecia. Deus não fala mais por visão. Deus não fala mais por sonhos. Parece que Deus se cala. O céu fica de bronze. Eu fico imaginando o povo daquela época, 400 anos, sem ouvir a voz de Deus. Mas na verdade Deus estava preparando uma voz. Deus não desistiu do povo. Deus estava preparando uma voz. A voz que clamaria no deserto. Era João Batista, vestido de pelos de camelo, de cintos de couro, como um louco no deserto. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Parecia que Deus tinha desistido do povo, enquanto um louco aparece: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus aparece, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tinha quem poderia tirar o pecado do mundo. João Batista agora revela o nosso Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. O
o Senhor cresce e, como a profecia de Isaías, é desprezível, nele não há formosura, nele não há beleza. Não era aquilo que os escribas, os fariseus, os saduceus estavam esperando. Não era esse Jesus. Eles esperavam um Jesus talvez em um cavalo branco, um rei, mas a Bíblia diz que ele veio contrariar essas pessoas, e ele cresce em Nazaré. Talvez vocês se lembram de Natanael dizendo: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ali estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor cresce e ali inicia-se o ministério. Agora Jesus cura, agora o Senhor faz cego enxergar, mudo falar, paralítico andar. Agora o Deus Todo-Poderoso está cumprindo em Jesus Cristo o propósito que Ele fez antes mesmo da eternidade. Não é isso que Paulo vai nos ensinar. Antes mesmo que o mundo fosse feito como mundo, o Senhor já tinha sido entregue por Deus em seu coração. Agora, através de Jesus Cristo, o propósito da graça está mais perto do que nunca. Eles intentam contra o mestre, eles procuram por diversas vezes. Os fariseus, os saduceus, os escribas tentam parar seu ministério, até que chega a ocasião perfeita dada por Deus. Deus permite que eles prendam o mestre. A Bíblia vai dizer que horas antes a agonia de Cristo era tão grande que quando ele orava, começava a se expelir sangue da sua testa. Era Cristo em aflição, mas em nenhum momento ele pensou em desistir de nós. Em nenhum momento ele pensou em desistir da cruz. Eles levam o nosso mestre para a cruz, eles o aprisionam. Agora Jesus cumpre a profecia de Isaías. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Esbofetearam, cuspiram, humilharam, deram uma coroa de espinho, o crucificaram com a pior morte. Havia a oportunidade de Jesus sair da cruz. Se Barrabás fosse liberto, as pessoas escolhem a libertação de Barrabás e Cristo é crucificado. A profecia que Deus dá contra Satanás se cumpre. Agora ele está no monte chamado Caveira. O seu calcanhar é pregado com os pregos. O Satanás fere o calcanhar do nosso Senhor. Mas quando ele desce no madeiro, é como uma espada no crânio de Satanás, cumprindo-se a profecia em que o Senhor tinha dado em Gênesis, no Velho Testamento. Os fariseus, os saduceus, pensaram que tinham vencido, pensaram que tinham matado o mestre, colocam soldados à porta do túmulo, agora nós vencemos e ninguém rouba o corpo. Mas ao terceiro dia, ele cumpre aquilo que ele tinha prometido e ele ressuscita. O nosso mestre ressuscitou. Está consumado. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Eu não posso me esquecer. O Senhor Jesus ficou aqui por cerca de 40 dias, instruindo os discípulos. E no final, ele começa a subir aos céus. E aparece 2 anjos ao lado, dizendo: irmãos galileus, por que vocês estão olhando o Senhor subindo? Esse mesmo Jesus que está subindo, ele voltará para buscar a sua igreja. Há uma promessa e o Senhor voltará. Assim como ele prometeu a sua graça, o seu Filho no Antigo Testamento, há uma promessa em aberto. Jesus Cristo está voltando, igreja. E através da cruz, do sangue do Cordeiro,
nós podemos se achegar a Cristo agora, através do seu sacrifício. Com o passar do tempo, Deus tentou se aproximar do homem. Com o passar do tempo, o homem rejeitou a Cristo, mas agora está aberto, e todos quantos receberem Jesus Cristo, Deus lhes dá o direito de serem chamados filhos. Está aberto para quem quer. E é esse Jesus que eu vos prego nesta noite. É a loucura para o mundo, mas salvação para aqueles que são crentes. Eu não poderia terminar essa mensagem sem perguntar antes: há alguém no nosso meio, há alguém decidido hoje a aceitar esse Jesus Cristo, a loucura da cruz? Há alguém no nosso meio que vai dizer: irmão Vitor, eu cansei de viver a vida em que eu vivo, eu quero viver a vida de Cristo. Ele veio buscar e achar aquilo que havia se perdido. E nesta noite eu pergunto: há alguém no nosso meio que quer aceitar esse Jesus Cristo? Aleluia. Eu encerro aqui a minha oportunidade, e que Deus vos conceda uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, irmãos? Amém.